Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus estejam em vossos corações. Caríssimos, o tema do vídeo de hoje é sobre uma pregação que está rolando o áudio dela nos grupos de WhatsApp e isso está dando bastante comentário, já fizeram um vídeo sobre. Eu quero demonstrar um pouco da minha indignação com relação a isso, por um seguinte aspecto. O púlpito é uma oferta de um sistema do próprio Deus, que é uma oportunidade que nos é cedida para levarmos o Evangelho às massas. Deveríamos explorar esta oportunidade ao máximo, apontando a fonte torrencial das águas do Evangelho para as almas sedentas. Deveríamos sim ter um enfoque total nisso e não perdermos nenhum minuto com outro assunto que não fosse o de Cristo. Mas enchemos as instituições, tá aí, não estou me referindo a A ou B, a CCB ou Assembleia ou Deus é Amor, não, estou falando de todas, em um modo geral, por via de regra, uma vala comum, todas elas se penduram em muita liturgia, impregnam o sistema de liturgia, de tanta coisa, sabe, litúrgica, e vai sacramentando coisas que não são sacramentadas pelas Escrituras. A igreja acaba se tornando um fardo, ela exige um estereótipo padronizado nela, de que o cristão que ali frequenta esteja naquele modelo, né? E ela que desenvolve esse estereótipo, encaixando num quadradinho da religião. A pessoa tem que obedecer aqueles critérios para estar enquadrada na aceitabilidade da instituição. Logo, a baliza mesmo não está diretamente ligada à Escritura, e sim o que os líderes decidem que é bom ou ruim para a igreja. Quando não, às vezes fazem ali os seus tópicos, os seus ensinamentos a partir da Escritura, mas às vezes usam a Escritura só a bel prazer para defender aquilo que eles já acreditam, então dá uma distorcida na leitura e diz, olha, é isso que a igreja, a palavra defende. Para você ter uma ideia, quando saiu essa ideia de coleta por intenção, né, coleta de intenção, alguns irmãos, quando ia atender esses cultos, utilizavam daquele texto que Jesus falava sobre a edificação de uma torre, que o construtor, quando vai edificar, primeiro tem que fazer o orçamento, o cálculo, para ver se não consegue terminar com aquilo que ele tem de recurso e acaba passando vergonha. E eles utilizam então esse texto para defender que a coleta de intenção tinha esse propósito, fazer os cálculos para não passar vergonha no final. Quando que Jesus estava falando ali é do Evangelho. Jesus não veio falar de construção de templos, muito pelo contrário, ele disse que ele derribaria aquele templo e edificaria um outro, certo? Mas de pedra, de cimento, de alvenaria, Jesus não edificou nenhum templo. Então logo ele não estava falando de templo de alvenaria, estava falando de outra coisa. Mas, beleza, vamos deixar quieto esse aspecto. O que eu quero dizer usam-se às vezes do texto bíblico para defender aquilo que a Bíblia não está dizendo. Então é uma distorção, uma perversão da verdade, infelizmente. Agora, né, o irmão, não vou nem falar a patente dele, vocês devem saber já, mas eu vou pôr o áudio aqui para vocês ouvirem. Ele faz uma comparação de José do Egito, filho de Jacó, que é a esperança da humanidade, que o Senhor envia ele por aqueles meios complicados e difíceis, né? Ele é escravizado, vendido, traído pelos irmãos, enfim, porque ele vai ser a mente governadora, gestora do Egito, que vai transformar o Egito no celeiro do mundo. Então, José é um herói daquela época, mas você vê que o heroísmo dele não está na sua força, no seu altruísmo, não está nele mesmo, está em Deus. Deus, puramente Deus, é que levou José até onde ele deve chegar ali e tal, e tudo que aconteceu foi Deus quem fez, não teve a ajuda ou a contribuição de José. Esse é um aspecto que nós deveríamos olhar quando falamos de José. Nem o sonho de José era sonho de José, era o sonho de Deus em José. Porque sonho meu, eu posso sonhar em ter uma casa em tal lugar, ter uma empresa de tal coisa, posso sonhar em ter um carro de tal marca, mas isso são sonhos meus, que eu sonho acordado. Agora, quando eu sonho dormindo de forma involuntária e o sonho não tem nada a ver com os meus projetos pessoais, logo esses sonhos não são meus. O que aconteceu com José é exatamente isso. Os sonhos não eram dele, não eram projetos pessoais dele, são projetos de Deus nele. É diferente. Então toda a honra, todo o mérito é de Deus e não de José. José não é herói nenhum. Quem é o herói do povo de Israel e do mundo todo é a pessoa de Deus em suas ações misericordiosas, porque são graça sobre graça. Agora, este irmão, tá, que é um atalaia aí da CCB, saiu pregando, fazendo uma comparação entre o presidente eleito, tá, que
condenado e um monte de coisa, com José do Egito. José do Egito. Mas sabe, a minha insatisfação, a minha indignação é tão grande com isso, uma oportunidade tão maravilhosa cedida a esses homens para levar a palavra do Evangelho, eles usam para tudo, menos para pregar o Evangelho. Então isso é a minha indignação. E para não ficar esticando comentários, eu vou colocar a seguir o áudio e você diz por você mesmo o que você achou escrevendo abaixo nos comentários e compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso ao que está acontecendo. Eu entendo, até falo. Teve um lado que tomou uma posição de direita, politicamente falando, e o outro lado tomou uma posição de esquerda. Então dividiu, rachou-se, né? Ficou polarizado, né? Um polo extremo esquerdo, um polo extremo direito. Então ficou realmente dividido. Aconteceu. A igreja se posicionou de direita? Não, ela só falou para não votar em partidos que defendam tais pautas, e elencou as pautas que são totalmente antibíblicas. Se você encontrasse isso no seu partido, então, sendo cristão, você não compactua, não vota. Era isso. Não vota em partido A, ou político A, ou B, ou C. Não teve isso. A circular, não. Mas o que acontecia nos púlpitos era diferente. Teve ancião, principalmente até aqui na região de Campinas, que disse que aquele que votar na esquerda risca o nome do livro da vida. E outros mais. Vários irmãos tomaram esse posicionamento. Esse posicionamento não é um posicionamento oficial da instituição. Não estou aqui passando um pano, não. Estou dizendo o que é verdade. Se fosse, falaria. Não era. Tá? A ideia era só ler a circular e encerra o assunto, toca o culto. Eu nem sou muito a favor, tá? Mas, em via de regra, tinha as questões que as pessoas estavam desatentas a esse ponto, porque o brasileiro culturalmente nunca analisou proposta de político, muito pelo contrário. Ia pelo caminho, quando iam num colégio eleitoral votar, pegava ali os santinhos pela rua e pegava os números para poder digitar lá, ou escrever quando era assim. Porque nunca teve nenhum interesse em saber, porque diziam, tanto faz quem está lá, dá no mesmo. Não é, tanto é que nós chegamos no que chegamos por ter essa cultura, ou a falta da cultura. Aí agora, de um lado defende extremamente a direita e o outro extremamente a esquerda. E aí o que temos? Uma mácula, uma rotura, uma mancha no púlpito, que Deus nos permitiu ter este veículo para comunicar a sua palavra às grandes massas, porque a fé vem do ouvir. E nós tínhamos a oportunidade de pregar o Evangelho e transformamos isso num circo. Então a minha indignação é sobre isso. Ouça você mesmo essa pregação e tire as suas conclusões e deixe abaixo os seus comentários. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E o administrador cai de novo, vai virar presidiário. Ele desanimou com isso? Por agora daqui eu estou, daqui ninguém me tira. Lá ele continua orando. Daqui a pouco precisou dele lá, ele estava pronto. Aliás, nem precisou, tinha dois conversando lá, ele encostou para mim, o que vocês estão falando aí? Estão assustados, isso. Ele falou, mas o que é isso? Não, isso é uma revelação que eu dei para vocês, não é sonho. Para você. Também um pouquinho? Vai, ué. Sim. 3 dias você está no reino. E para você vai acontecer assim, você vai ser morto. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Aconteceu. Perfeito. Um voltou para ser copeiro do reino, o outro foi morto. Moço, aquele rapazinho lá tem Deus na vida dele, hein? O tempo passou. Daqui a pouco o que aconteceu? O presidiário estava lá. O Egito inteiro reunido, e o rei da nação tirar o anel do dedo dele, botar no dedo de José e falar, a partir de hoje esse é governador do Egito. Todo o Egito inteiro ajoelhado agora. Santo é o nome do Senhor. E assim foram todos, amados. Então, aconteça o que acontecer, guardem isso. Futuro vos espera. Santo é o Senhor, para ser homens de Deus na terra, para representar essa nação onde você estiver, no Brasil ou fora dele. Irmãos, isso é na vida, tanto qualquer situação, tanto homem de Deus como qualquer um na terra. Novo, velho. Estamos diante de uma situação agora, acabamos de um fator público, nós podemos falar aqui, o atual presidente do Brasil que vai tomar posse daqui uns dias. Esse dia a vida dele estava acabada. Pagou o que devia. Todo mundo falava, acabou, ninguém nem dava mais nada, acabou nada. Ele lutou,
doutor chegou onde ele queria novamente. Daí, se eu tivesse parado lá e a idade foi embora, agora não me resta mais baixar essa cabeça, não, perdido. O administrador da tua vida é você.